Instalivros apresenta Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, Mohsin Hamid. O autor paquistanês é uma das grandes revelações da literatura recente. Seus livros já foram traduzidos para mais de 30 idiomas e uma obra sua adaptada para o cinema. O seu maior trunfo, além da sua sensibilidade para temas importantes da atual sociedade, se caracteriza pelo humor e grande ousadia em sua forma de escrever. O livro é narrado em formato de manual de autoajuda. O protagonista é o próprio leitor, e o livro é capaz de, ao mesmo tempo, criticar e rir das dificuldades do nosso cotidiano. Introdução. Um livro de autoajuda é uma grande contradição. Você lê um livro de autoajuda para que alguém que não é você lhe ajude, sendo esse alguém o autor. Isso vale para o gênero autoajuda como um todo. Vale, por exemplo, para livros da linha Como Fazer, e vale também para livros de desenvolvimento pessoal. Alguns poderiam dizer que vale até para livros de religião. Nada do que foi dito acima significa que livros de autoajuda sejam inúteis. Ao contrário, eles podem ser muito úteis. Mas significa que o conceito de auto na terra da autoajuda é instável, escorregadio. E escorregadio pode ser bom. Escorregadio pode ser prazeroso. Escorregadio pode oferecer acesso ao que arderia se fosse penetrado a seco. É impressionante a quantidade de livros que entram na categoria autoajuda. Porque, por exemplo, você insiste em ler aquele romance estrangeiro muito elogiado e chato, avançando a duras penas página após página. Por favor, acabe com isso. O que é esse seu impulso lá no fundo, se não um desejo de se autoajudar? E quanto àqueles outros romances que, por causa da trama, da linguagem, da sagacidade ou das cenas frequentes, gratuitas e explícitas de sexo, você realmente aprecia e lê com avidez, saboreando cada página? Com certeza, esses também são uma versão de livros de autoajuda. No mínimo, eles ajudam você a passar o tempo, e o tempo é a substância de que uma pessoa é feita. O mesmo vale para narrativas de não ficção, e mais ainda para não narrativas de não ficção. Na verdade, todos os livros, todo e qualquer livro já escrito poderia ser oferecido ao leitor como uma forma de autoajuda. Livros didáticos admitem isso de modo particularmente explícito. E é com um livro didático que você, neste momento, depois de alguns anos na cidade, está andando pela rua. Não se apaixone e evite os idealistas. Muitos livros de autoajuda oferecem conselhos como se apaixonar ou, mais exatamente, sobre como fazer o objeto do seu desejo se apaixonar por você. Para ser absolutamente franco, esclareço desde já que este não é um desses livros de autoajuda. Porque, no que se refere a ficar rico, o amor pode ser um obstáculo. A busca do amor e a busca da riqueza têm muito em comum. Ambas têm o potencial de inspirar, motivar, entusiasmar e matar. Mas enquanto conquistar um saldo bancário astronômico comprovadamente atrai espécimes de belo físico desesperados para dar amor em troca da chance de desfrutar desse saldo, conquistar amor tende a fazer o oposto. Abafa o fogo da ambição, tirando uma parcela essencial do entusiasmo necessário a um barco que tenta fazer uma viagem por si só já turbulenta, contra a corrente rumo ao auge do sucesso financeiro. Ideais, com certeza, transcendendo como transcendem os míseros seres humanos e depositando sentido em vastos conceitos abstratos, são por sua própria natureza contraditórios ao eu, não? Segue-se, portanto, que qualquer livro de autoajuda que advogue a adesão a um ideal provavelmente é uma farsa. Sim, existem inúmeros livros de autoajuda que fazem isso. E sim, é possível que alguns deles consigam ajudar algum eu, mas quase sempre o eu que eles ajudam é o do autor, não o seu. Então é bom manter distância deles, sobretudo se ficar podre de rico está no topo da sua lista de prioridades. O que vale para livros de autoajuda vale também, inevitavelmente, para pessoas. Assim como é aconselhável evitar livros de autoajuda que propagandeiam idealismos, deve-se passar longe de pessoas que fazem o mesmo.
Esses idealistas tendem a se concentrar em torno das universidades. Lá, encontram um ambiente receptivo, cheio de indivíduos jovens, impressionáveis, insatisfeitos e ambiciosos. Indivíduos que, se fossem personagens de lendas antigas, em vez de homens e mulheres ainda cheios de espinhas e com hábitos insatisfatórios de higiene pessoal na Ásia contemporânea, estariam correndo em disparada para matar dragões e derrotar gênios da lâmpada. Em outras palavras, indivíduos que dão forma corpórea ao termo otário. Aprenda com um mestre e trabalhe para si mesmo. Para ser eficiente, um livro de autoajuda requer duas coisas. A primeira é que a ajuda que ele oferece, de fato, ajude, óbvio. E a segunda, sem a qual a primeira é impossível, é que o eu que ele está tentando ajudar tenha uma ideia de qual é a ajuda de que ele precisa. Em outras palavras, para que a nossa parceria funcione, você precisa se conhecer bem o bastante para entender o que você quer e aonde quer chegar. Livros de autoajuda são vias de mão dupla, afinal. São relacionamentos. Então, seja honesto e faça a si mesmo a seguinte pergunta: ficar podre de rico ainda é o seu principal objetivo na vida? A meta que está acima de todas as metas? A sua aspiração suprema? O lago envolto em névoa no alto da montanha onde o seu salmão interior pretende desovar? Como todos os livros, este livro de autoajuda é um trabalho de criação conjunta. Quando você assiste a um programa de televisão ou a um filme de cinema, o que você vê se parece com o que as imagens representam fisicamente. Um homem se parece com um homem. Um homem com bíceps enormes se parece com um homem com bíceps enormes. E um homem com bíceps enormes tatuado com a palavra mamãe se parece com um homem com bíceps enormes tatuado com a palavra mamãe. Mas quando lê um livro, o que você vê são rabiscos pretos numa superfície de pasta de madeira ou, cada vez mais, pixels escuros sobre uma tela clara. Para transformar esses símbolos em personagens e acontecimentos, você precisa imaginar. E quando imagina, você cria. É ao ser lido que um livro se torna um livro. E em cada uma das milhões de leituras diferentes, um livro se torna um entre milhões de livros diferentes. Da mesma forma que um óvulo se torna uma entre milhões de pessoas em potencial quando é abordado por um cardume de espermatozoides bons de nado e cheios de energia. Leitores não trabalham para escritores, trabalham para si mesmos. E é aí que reside, se você me perdoa o tom confessamente tendencioso, a riqueza da leitura. E é aí que também reside uma dica para encontrar riqueza em outras áreas. Porque se você realmente quer se tornar podre de rico na Ásia emergente, como nós parecemos ter concluído que você quer mais cedo ou mais tarde, você terá que trabalhar para si mesmo. Os frutos do trabalho são deliciosos, mas não são particularmente nutritivos em separado. Então, não compartilhe os seus e morda os dos outros sempre que puder. Embora possa soar desagradável, não havia como evitar que num livro de autoajuda como este, nós acabássemos abordando o tema da violência. Ficar podre de rico exige certa falta de escrúpulos, seja na Ásia emergente ou em qualquer outro lugar, pois a riqueza vem do capital, e o capital vem do trabalho. E o trabalho vem do equilíbrio, de calorias entrando e saindo, uma magreza inerente, constitutiva, a magreza de máquinas biológicas que têm que ser dobradas à sua vontade com certa força se você quer afrouxar o seu cinto financeiro e, suspirando, se expandir. Concentre-se no essencial. Nenhum livro de autoajuda será completo se não levar em conta a nossa relação com o governo, pois se existisse uma lista cósmica de coisas que nos unem, leitor e escritor, e nós a víssemos se desenrolando rumo ao infinito, como acontece na abertura de um certo filme épico de ficção científica, um dos itens mais importantes dessa lista seria o fato de que nós vivemos num universo financeiro sujeito a poderosíssimas forças gravitacionais exercidas pelos governos. Os estados nos arrastam, os estados nos dobram. Os estados trabalham incansavelmente para determinar as nossas órbitas. Assim sendo,
Você poderia supor que o caminho mais certo para se tornar podre de rico seria ativar a sua propulsão mercadológica mais rápida que a luz e se lançar em nebulosas comerciais tão distantes quanto possível do controle econômico imperial do Estado. Mas seria um engano seu. O empreendedorismo nos desertos bárbaros mais afastados do poder do Estado é um desafio difícil e tenso, uma batalha constante, uma situação do tipo mate ou seja morto, com pouca garantia de sucesso. Não utilizar-se do poder do Estado em benefício próprio é uma tática muito mais sensata. Duas categorias aparentadas de jogadores já entenderam isso faz tempo. Burocratas, que usam uniformes do Estado enquanto defendem secretamente seus interesses pessoais, e banqueiros, que usam uniformes particulares enquanto são defendidos secretamente pelo Estado. Você vai precisar da ajuda de ambos. Mas na Ásia emergente, onde os burocratas dão as cartas, os banqueiros tendem a seguir as regras do jogo, de modo que o passo mais crucial para você conquistar um sucesso duradouro é fazer amizade com o burocrata certo. Todos somos informações. Todos nós, quer sejamos leitores ou escritores, você ou eu. O DNA em nossas células, as correntes bioelétricas em nossos nervos, as emoções químicas em nosso cérebro, as configurações dos átomos dentro de nós e das partículas subatômicas dentro deles, as galáxias e constelações giratórias que percebemos não só quando olhamos para fora, mas também quando olhamos para dentro, tudo, cada pedacinho, cada bit e cada byte é informação. Agora, se toda essa informação busca compreender a si própria, se essa é a meta derradeira para a qual o nosso universo tende, nós, obviamente, ainda não sabemos com certeza. Embora o fato de nós, seres humanos, termos evoluído, o fato de nós, formas de informação, sermos capazes de compreender quantidades cada vez maiores de informação, sugira que deva ser assim. Imagino que, neste ponto, eu devesse considerar a ideia de confessar certas alegações falsas, certos subterfúgios que possam ter sido perpetrados aqui, certos truques que possam ter sido, digamos assim, escamoteados. Mas não vou. Ainda não. Embora admita que a riqueza podre tenha escapado ao seu alcance, este livro vai manter por mais um tempinho a inocência dele, ou pelo menos a natureza não jurídica da culpa que ele tem, e continuar a oferecer, por meio de conselhos econômicos, ajuda a dois eus, um deles seu, o outro meu. Para nossa sorte, esse conselho não é afetado pela perda de sua riqueza, já que também se aplica às pessoas de poucas posses. E o conselho é o seguinte: concentre-se no essencial, livre-se do supérfluo, não se perca nos detalhes, priorize o que é fundamental para o seu funcionamento. Neste momento, no seu caso, isso significa cortar os custos até não poder mais. Conclusão: este livro, eu agora preciso reconhecer, pode não ter sido o melhor e mais fantástico dos guias para ficar podre de rico na Ásia emergente. Um pedido de desculpa sem dúvida se faz necessário. Mas a esta altura dos acontecimentos, simples desculpas de pouco servirão. Muito mais útil, proponho eu, é abordarmos as nossas inevitáveis estratégias de fuga, a sua e a minha. Sendo a preparação, neste caso que tem a duração de toda uma vida, a maior parte da batalha. Todos somos refugiados de nossa infância e por isso recorremos, entre outras coisas, às histórias. Escrever uma história, ler uma história, é ser um refugiado do estado de refugiados. Escritores e leitores buscam uma solução para o problema de que o tempo passa, de que aqueles que se foram, e de que aqueles que ainda se vão, o que quer dizer nós todos, se vão. Pois havia um momento em que tudo era possível, e haverá um momento em que nada será possível. Mas entre um momento e outro, nós podemos criar. Enquanto você cria esta história e eu crio esta história, eu gostaria de lhe perguntar como vão as coisas. Gostaria de lhe perguntar quem era a pessoa que segurava sua mão
quando um cisco entrava no seu olho ou que fugia da chuva junto com você. Gostaria de permanecer um pouco aqui com você, ou, se permanecer é impossível, eu gostaria de, com a sua permissão, transcender o meu aqui na sua criação, tão atraente para mim e tão desconhecida. O fato de eu não poder fazer isso não me impede de imaginar. E como é estranho que, ao imaginar, eu sinta. A capacidade de empatia é uma coisa engraçada. Insta Insights. Os livros de autoajuda funcionam de formas diferentes em cada pessoa, mas ajudam muito mais os escritores do que os leitores. Todo livro pode ser de autoajuda, pois quando você lê um livro, você aumenta o seu conhecimento e, com isso, está naturalmente se autoajudando. Não precisamos de livros ou impulsos para nos autoajudar. Essa é uma característica nata do ser humano. Nesse livro, você aprendeu que, de uma maneira bem-humorada e inteligente, podemos criticar uma categoria literária, que são os livros de autoajuda, sem desrespeitar outros livros e outros autores do gênero. E dessa forma, nos faz pensar sobre a real eficácia desses livros. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown.